Luiz, vou te colocar também como co-host, se você acompanhar quem estiver pedindo entrada na sala, tá bom? Aí para ajudar. O Andrés também tá, não sei se o Andrés vai usar alguma coisa. Eu vou usar a apresentação, professor. Então, como co-host, você tem essa função aí já, né? Beleza, Tá então. habilitado, né? Tá bom. Bom, primeiro, agradecer vocês aí por compreenderem que a FINEP, vocês sabem que eu coordeno um projeto, não sei se todos sabem, né? Que é um projeto que a gente ganhou, eu me coloco aí porque eu meio que colaborei, mas muito superficialmente, com a equipe do nosso departamento de orientação pedagógica, o DEP, que elas estavam com um projeto de digitalizar todo o acervo, né, documental do DEP, né, que inclui todos os cursos de graduação da UERJ e mais toda a documentação do Instituto de Aplicação. E a ideia é de tornar isso de acesso, digitalizar, tornar de acesso aberto, porque a pesquisa lá é muito complicada, o ambiente é muito inóspito para pesquisa e volta e meia tem gente querendo fazer a história de uma disciplina, a história de um curso e tal, e precisa acessar essa documentação. Então, nós estávamos com esse projeto, aí precisava de alguém que pudesse apresentar a proposta lá na FINEP, né? Porque ele tem lá uns critérios de elegibilidade e tem a ver com o perfil do coordenador e tal. Aí a Ana Farias, que justificou não estar aqui, fez essa solicitação e aí eu resolvi colaborar lá com elas e tal. E nós ganhamos um projeto, é mais de R$ 500 mil, né? E eles têm. Eu nunca tinha obtido nenhum financiamento da FINEP. E eles têm lá um trabalho super interessante esse de acompanhamento, de monitoramento do projeto. Então, ano passado, assim que nós assinamos o convênio, né? Teve uma cerimônia na UERJ, cerimônia pública, teve uma nacionalidade e tal. Aí o técnico foi à universidade, conversou com os coordenadores dos subprojetos e tal, e aí, todo ano ele faz uma visita técnica, assim. E hoje, semana passada, ele marcou uma reunião virtual, que ele está tendo que elaborar um relatório aí, parcial, né? E só que marcou de semana passada para cá. A gente tinha tido a reunião do grupo, aí acho que foi de quarta ou quinta, sei lá. E por isso que eu fiz a consulta a vocês para mudar o horário, por conta dessa situação aí, dessa reunião com o técnico da FINEP. Dia 14, ele irá ao UERJ. Aí, Luiz, eu pedi para ser pela manhã, né? Pelo menos a parte do projeto lá que eu coordeno com as meninas, por conta da tua banca, que é à tarde, né? Ainda bem, imagina, o desespero que seria depois. Não, eu expliquei para ele que a agenda dele era 14. Eu falei assim, ô, Gustavo, eu estou com essa situação, se você, a gente pode fazer o nosso pela manhã, a visita lá às instalações e tal, bababá. E é uma coisa muito diferente das outras agências. FAPESD não tem isso, CNPq não tem isso, CAPES não tem nada disso, né? De visita técnica, assim, presencial e tal. E, só que a FINEP tem, e é um projeto de 3 anos. Então, nós estamos finalizando o primeiro ano, né? Aí temos 2 anos para executar aí essa atividade. Então, foi por conta disso, né? A mudança do horário e pronto, que vocês compreenderam e a gente está fazendo a sessão remota, tá? Então, o primeiro informe que eu queria dar foi um informe. E aí, abrir para a sessão de desinforme, depois eu vou falar um pouquinho das questões da greve. Alguém tem algum outro informe? Não? Então, ontem teve uma reunião do colegiado, uma reunião remota, né, com um único ponto de pauta que era discutir as questões da greve. É, E a ideia foi, então, reforçar a deliberação de algumas questões que já haviam sido encaminhadas no último colegiado, com o colegiado presencial, que era isso, que é o que que os programas, no geral, mantêm, né? As bancas, defesa, o que já está agendado em termos de evento, enfim. Então, isso foi meio consensuado, isso normalmente é encaminhado para o comando de greve, isso não tem, isso é meio que pacificado, né? Por que que não é pacificado, né? Isso.
as atividades de orientação, a ideia é que elas continuem, e aí a discussão é um pouco como que isso é feito, né? As disciplinas obrigatórias, as eletivas, enfim. E aí houve uma discussão lá no colegiado, meio assim, meio rachado, né? Os estudantes estavam presentes, depois vocês podem conferir isso com os estudantes, né? Eu não sei como que eles relataram isso para os estudantes, enfim. Tinha uma representação, duas pessoas da representação estudantil, se não me engano, três, eu acho. É, e então, foi um pouco rachada essa questão das disciplinas obrigatórias e tal, mas terminou sendo votado que era para acontecer as disciplinas obrigatórias, em função das integralizações, não sei mais o quê, bababá, é, dos prazos, das bolsas, né? Porque a CAPES flexibilizou a integralização dos cursos. Isso não conta mais, o programa não é mais prejudicado se o aluno defende o mestrado em 31 meses ou o doutorado em 50 meses, né? Isso caiu na pandemia e não foi reabilitado pós-pandemia. Então, esse é um item da ficha de avaliação dos programas que caiu, né? Mas não caiu o prazo das bolsas, né? E não caiu, claro, porque a questão do prazo da integralização é também a possibilidade de oferta de vaga, né? Quanto mais alunos estão dentro do programa, menos oferta, menos a gente pode receber. Então, eu acho que é mais, meu ponto de vista, essa reflexão é mais por isso, menos pela questão lá da avaliação do programa, que isso não tá, já teve um período que isso era um item muito importante, mas isso caiu na pandemia e não voltou. Aí, ou seja, rodou lá uma discussão e aprovou-se, então, que as disciplinas obrigatórias seriam oferecidas no formato, com o seguinte acordo, né? Quando houver uma atividade de greve, nesse dia não haveria as aulas das disciplinas obrigatórias, né? E as eletivas ficou-se de discutir no próximo colegiado, dia 10 de abril. Né? Em princípio, elas não seriam ofertadas, porque os alunos têm a possibilidade de fazer eletivas em outros programas, em outras universidades, isso é verdade. Eu mesmo estimulo o pessoal faça fora, né, da UERJ. É, mas então ficou se discutindo no dia 10 de abril, terá uma nova assembleia semana que vem, né, dos professores. E, e E aí aí tá uma maior discussão na, na faculdade, né? Porque alguns programas aderiram nesse protocolo geral, né? Que é meio consensuado, banca, qualificação, evento, papapá. Mas o oferecimento de disciplina não é uma coisa que é. E aí tem lá uma pressão para que o Proped reveja a posição. A gente tem uma nova. Até o dia 10 de abril, isso não será revisto. Quer dizer, quem tem trabalho em disciplina obrigatória, elas deverão ser ofertadas caso não coincida com alguma atividade da greve, né? E, e o seminário de pesquisa ele entrou como atividade de orientação, e, portanto, é para seguir. A indicação é que ele seja presencial. Essa ideia é que a gente esteja na UERJ, ocupando, circulando, não sei o quê, papapá, acompanhando lá as coisas. E aí eu queria trazer mais que isso, cada grupo, cada orientador discute com seus grupos e veja aí como é que faz, tá? Então foi, acho que eu estou resumindo assim, em linhas gerais, o que foi deliberado ontem. Eu não sei como que essa informação chegou para os alunos, se é que já chegou alguma coisa. Não? Chegou nada, não. Que a representação estudantil estava lá e ela deliberou junto, porque ela tem voto igualzinho a todos nós, professores, que né, nós fazemos regime de Mas assembleia lá, né? não chegou nada, não. Inclusive, na reunião que teve discente, né, que foi anterior a esse colegiado, a pauta nem foi sobre a greve, foi só sobre as ofertas das disciplinas de fato, né? Eu perguntei depois a Beatriz qual era a 20, só né, a gente era um programa que não tinha A questão da representação, né, que eles falaram, que vocês discutiram, né? Mudou a representação dos Sim. estudantes, né? Entrou gente, mas É, nada que envolvesse greve, não viu? Eu perguntei para a Bia, é. não pauta. Eu não sei se a Bia estava na reunião, eu já não lembro. Eu sei que estava o Périx, uma nordestina, que eu não sei o nome dela, esqueço o nome dela, e uma outra lá. Hã?
Luiz, tu tá picotando. Se você tá falando, tá picotando. Não tá, não tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Só mais- Mas o Luiz está Sim, só o picotando, Luiz né? que não. Tá picotando dele. Acho que ele caiu. É. E eu não levantei mão, não sei porque minha mão está levantada aí também, não. É. Mas então, o que a gente precisa conversar aqui é sobre isso, o formato que a gente vai imprimir para o seminário de pesquisa, entendeu? Se a gente. Porque eu estava constrangido de fazer presencial, mas aí toda a reflexão era que precisa ter movimento na universidade, sei o quê, portanto, né, que deva ocorrer lá. E aí, como está aberto para a gente conversar, né, os grupos e tal, eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Também precisa ser agora, a gente pode também ir pensando sobre isso e ao final a gente tirar um caminho, tá bom? Ok? Mais alguma questão? Não? Na nossa, eu vou pegar aqui a nossa agenda aqui. Então, semana que vem é a defesa do Memorial do Zé Cláudio Soma lá na UFRJ. Não, nós não teríamos atividade aqui na UERJ mesmo. O convite é que a gente, né, quem pudesse, né, de ir lá acompanhar a defesa do Memorial do Zé Cláudio, que é exatamente no horário do nosso grupo. Dia 14 é a qualificação do Luiz. Também já seria mesmo remota. Dia 21 é feriado e a gente teria dia 28 para retomar com o Bergson o segundo capítulo. Eu acho que até dia 28 muita coisa pode acontecer, né? Porque tem o tal do dia 7. Mas ontem, na reunião do colegiado, houve umas falas tipo assim, que o dia 7 era um prazo, era um deadline e tal, que não tinha muito sentido. Mas outros colegas falaram que não, que a greve pode se prosseguir mesmo tendo os impedimentos da lei eleitoral, não sei o quê. Achei aquilo muito estranho, mas, enfim, eu não fui na Assembleia de ontem, não sei exatamente como o tal do dia 7 está sendo tratado, né? Mas ontem eu vi umas falas assim, tipo, o dia 7 era uma data irrelevante, que a greve podia durar até 3 meses. Tinha umas projeções, eu não sei de onde vieram, não me pergunte, mas essa greve pode levar até uns 3 meses, mas, enfim. Mas nós, então, o nosso caso aqui, o nosso retorno seria presencial seria 28 de abril. Eu fico com a sugestão, assim, fico inclinado a sugerir que a gente se encontre presencialmente dia 28, tá? Porque eu imagino, se o 7 de abril é um deadline, né? A gente não sabe se vai ter governador, né? Mas o fato é que o 7 de abril vale para qualquer governador, né? Seja um bonzinho, seja um mauzinho com a universidade, ele vai ficar impedido de fazer alteração orçamentária, né? E, e eu imagino que isso deva ser um fator importante na avaliação aí da saída da continuidade ou da permanência, ou da saída da greve, né? Então, dia 28, acho que a gente podia se encontrar presencialmente, né? E a gente presencialmente faz lá uma avaliação e tal. Uma das coisas que foi sugerida que eu quero ouvir vocês é que, por exemplo, isso é a atividade que nós vamos ter hoje com o Andrés, que é uma discussão do projeto e tal. Se isso, talvez, a gente possa, se a greve continuar, né, a gente possa converter numa atividade de greve, desde que cada um se disponha, né, dê um nome e a gente faça um seminário aberto, entendeu? E aí convide quem tiver interessado na discussão que cada um vai estar fazendo. A coisa do Bergson eu acho complicado fazer aberto, porque a pessoa vai vir no meio de uma discussão complicada, com a coisa um bonde muito andando, né? Acho que para ela entrar, acho que fica, eu acho que é desconfortável assim.
Mas essas atividades que estão mais assim autonomizadas da discussão do Bergson, né? Eu acho que a gente pode propor. Caso aí tem Vinícius, Anderson, Hugo e Luciene, caso eles concordem, né, em participar, se a greve, tudo está condicionado, se a greve prosseguir, e se vocês concordarem, aí daria um nome, a gente faria um seminário aberto e tal, chamaria, e eu encaminharia isso lá para o comitê de organização lá da greve e tal, para propor também isso, que alguns colegas vão fazer algumas atividades assim, né, vão fazer umas coisas e como está tendo uma semana, infância e ditadura e tal, e aí é uma atividade de um grupo, e aí colocou lá como atividade da greve, né? Aí eu pensei que a gente podia fazer isso. A coisa da graduação eu acho mais complicada, porque mesmo que eu faça no horário, se fizer no horário, eu não tenho como garantir que os alunos, nem tem como cobrar que os alunos que estão matriculados na disciplina eles vão, né? E nem tem condições de fazer isso. Então, acho complicado manter. Mas essa do grupo de pesquisa, acho que dá, caso a greve se prolongue, tá? Tá bom? Aí vocês avaliam aí quem está implicado, né, com essas coisas, se toparia Anderson e que estão aqui, Vinícius, né? E depois ver com Luciene e Hugo, né? Tá bom? Bom, então hoje a agenda de hoje é fazer a discussão do projeto, né? Do Andrés, né? Do trabalho que o Andrés está desenvolvendo. E, e a ideia, então, é que o Andrés apresente, né? O- Nós tínhamos solicitado aqui antes do seminário a pessoa encaminhasse um texto e um documento, né? Acho que o Andrés não conseguiu fazer isso a tempo, né? Mas os outros seria legal que a gente tivesse, né, acesso, assim, para a gente poder ter, né, um material escrito, um documento para a gente poder olhar, e de modo que a gente pudesse ter um tipo de interação, né, de outra ordem com o colega, né? Tá bom? Então, Andrés, fique à vontade. Obrigado, professor, colegas. Boa tarde, né? Eu vou desligar agora a minha câmera, gente, porque justamente no momento que o professor estava apresentando, tem uma inestabilidade na rede aqui, né? Eu acho que a câmera ligada contribui um pouco para que essa inestabilidade ela continue assim durante o tempo que a gente vai estar aqui apresentando. Então, vou pedir licença, né, para vocês, para eu desligar a minha câmera, né, e poupar um pouquinho essa cobertura ali, né? Então, ali. E só vou compartilhar aqui a minha tela para, para colocar a apresentação. Prontinho. Aí, vamos lá. Prontinho. E, aí eu gostaria de perguntar para vocês, deixa eu ver, se vocês conseguem ver a transição da diapositiva. Sim, Ah, legal. tá Beleza. passando. Legal. Bom, gente, mais uma pergunta, professor. Quanto tempo a gente tem agora Não, para nós apresentar? combinamos de ser de 16 até 18, né? Então, até Ah, 18. legal. Mas é legal você ter um tempo aí, de modo que a gente possa ir interagindo, né? Beleza, então, não, que eu organizei mais ou menos o tempo para esse período, assim, né? Uhum. Então, pessoal, seguindo a agenda do seminário de pesquisa, né? Hoje eu vou apresentar meu projeto. E para começar, eu gostaria de agradecer e ao mesmo tempo valorizar, né, esta oportunidade de compartilhar com vocês, com o grupo, né, os avanços que estou tendo com a pesquisa, né, e dentro desses avanços, né, compartilhar aquilo que a gente conhece como limites, né, e problemas que a gente se depara quando estamos pesquisando, né. O projeto que eu submeti o ano passado, né, bom, aliás, em 2024, ele se intitula Civilizar, Educar e Instruir na Federação Centro-Americana. E para ajudar um pouco para o entendimento, né?
dos novos e dos colegas antigos que vêm acompanhando o meu percurso, né? Eu vou tentar dividir a minha apresentação em duas partes. Uma primeira parte que eu vou tentar abordar é as condições, né, que fizeram possível esse projeto de pesquisa, né, de onde que ele surgiu, né, como que ele foi constituído, né, quais foram as instituições que, vamos falar assim, contribuíram para chegar nesse ponto de apresentação, né, e também uma segunda parte, que ela vai ser assim, vai ter uma divisão, uma transição bem sutil, né, durante a apresentação, né, que vai abordar a maneira em como eu organizei os achados, né, a seleção que fiz da documentação, né, que atende assim a problemas historiográficos da região, né, na América Central, né. Para começar, as primeiras centelhas, né, deste projeto, né, elas aconteceram no INCHE de Buenos Aires, em 2017. Eu estava no segundo ano do doutorado, né, e apresentei essa comunicação intitulada Ecos de las Ideas de Cecilio del Valle. Para entender um pouco assim esse tema, né, a proposta dessa comunicação, né, primeiro temos essa figura José Cecílio del Valle, né, uma figura central tanto para a época da independência como a federação, né, um personagem que ele nasceu em 22 de novembro de 1777, né, em Choluteca, Honduras, e morreu em 2 de março de 1834 em Guatemala, né. Eh, Ele foi filósofo, político, advogado, periodista e era considerado como um dos pensadores mais relevantes da América Central durante o período de independência, que foi a partir de 1821. E algumas das ações destacadas deste personagem, né? Por exemplo, que durante o processo de independência, de emancipação, né, especificamente no dia que se declara a independência da América Central, ele foi o redator da ata de independência, né? Ao mesmo tempo, né, que mais para frente, mais adiante, eu vou explicar mais um pouco, né, esse elemento, né, quando a América Central se independiza da coroa espanhola, né, eles entram em um processo de anexação com o Império Mexicano, né, e nesse período, em 1822, Valle foi deputado do Congresso Mexicano e alcançou a vice-presidência desse órgão, né. Enquanto que a gente interessa a gente, né, e que foi um elemento central nessa comunicação, né, é a questão da educação, da instrução, né, que a proposta de Valle naquela época, né, eh, ele costurou, vamos falar assim, a ideia sobre a instrução pública na época, né? É um documento que ele intitulou como Memória sobre a Educação, no qual a gente pode visualizar detalhes de qual era a visão sobre o que era um sistema educativo para este personagem, né? Bajo a forma de um governo que ele considerava como um governo útil, né? Formar cidadãos úteis para a sociedade. Essa era a visão que tinha esse personagem, né? E o importante dessas ideias que elas estavam sendo, vamos falar assim, elas estavam circulando em uma época que muito convulsa, né? Com uma época com muita assim, inestabilidade, né? E que, pelo menos, na América Central, tinha alguma pessoa, e não apenas uma, sino que várias pessoas, vai um dos mais destacados, que estava pensando em educação naquela época, né? E ele é como um personagem, praticamente, vamos falar assim, um politólogo, né? Aliás, politólogo não, um polifacético da época, né? Ele se informava era informado em vários ramos da sociedade. Um deles era da instrução, né? Bom, fechando esse parênteses sobre a vida desse autor, né? E voltando assim na época que eu estava apresentando esse trabalho, né? Orientador era o professor Gondra, né? E eu, com a intenção de colocar esse trabalho, de ter feito essa comunicação na época, né, era mais que todo para pensar em longa duração a instrução pública de Honduras, da América Central, nesse caso, a princípio, né, depois Honduras, e que tinha a ver muito com o meu tema, com a minha tese, né, que estava sendo construída nesse momento e que tratava sobre
a materialidade, né, de um impresso, a revista de Instrução Primária, que circulou em finais do século XIX em Honduras, né? Eh, e assim foi que o Tratado dessa Comunicação era apenas uma iniciativa que visava refletir essa instrução primária hondurenha, né, em longa duração, um exercício que acho que como todos nós que já fizemos doutorado, né, mestrado e que estão fazendo, estão passando por esse percurso, né, tendem a ter essa ideia do global, né, do amplo, né, pensar essa amplitude em quanto à temporalidade, né, essa longa duração, né, para poder contribuir na reflexão daquilo que a gente está pensando no presente, né? E, e aí, nesse exercício, né, de tentar pensar finais do século XIX, eu me deparei que eu estava praticamente trabalhando duas linhas de pesquisa, né? Uma oficial, vamos falar assim, né? Que era aquela dedicada para a elaboração da minha tese, né? Que é uma que datava desde finais do século XIX, né? 1895 e 1903, que era o ano de circulação do impresso que estava estudando, e uma outra temporalidade, que era 1821 e 1842. Estamos falando dos processos de emancipação de Honduras ou América Central, né? Que abarca especificamente o momento da independência e a conformação, a constituição da República Federal Centro-Americana, né? Tá aí nessa época, a partir de 2017, eu já estava fazendo esses primeiros encaminhamentos, né? Para pensar essa outra época muito diferente do que estava fazendo na tese, né? Depois, vamos lá, acá. Aí, esse, como parte dessas centelhas desse projeto pós-doc, né, ele vinha se mostrando, né, de uma forma praticamente consciente, né, com a preferência por desenvolver uma pesquisa amparada nesse primeiro recorte, né, e desta forma aproveitei essa oportunidade, uma oportunidade que aconteceu em 2020, né, com o Colóquio Internacional Independência, Instrução na América na América e na África, História, Memória e Informação. Eh, e aí apresentei um trabalho, né, intitulado Civilizar, Educar e Instruir nos processos de emancipação na Centro-América, na América Central, e que teve um produto, né, um produto com a publicação de um artigo na revista Proposições em 2023, parte de um projeto, um dossiê que o professor Claudio Soma, né, organizou, né, que vinha sendo parte ou decorrente desse esforço que a gente teve, né, em 2020 em formar em desenvolver esse colóquio que a gente fez de uma forma híbrida, né, que fez um bloco forte em março de 2020, né, justamente antes de entrar naquele período na pandemia, né, a gente praticamente encerrou o colóquio e começamos a ficar encerrados nas nossas casas, né, e daí começou uma outra etapa do colóquio que a gente apresentava de forma virtual como estamos fazendo agora, né. Então aí, 2023 apareceu publicado esse produto, né, dessas reflexões, desse trabalho feito em 2020, né? E nesse mesmo ano, eu já estava, quando foi publicado esse artigo na revista Proposições, né? Eu já me encontrava em Honduras. Já tinha defendido o doutorado, já tinha, inclusive já tinha começado a trabalhar na instituição em que eu estava, que foi concursado, né? E nesse ano, 2023, eu tinha sido chamado, né, para trabalhar no Ministério de Educação de Honduras, né? E para integrar dois núcleos lá para desenvolver trabalhos, né? Um primeiro núcleo que foi no último trimestre de 2022 para trabalhar na área de currículo, né? E em 2023, o ano todo, eu comecei a trabalhar na direção de História e Patrimônio do Ministério, né? E, nesse ano 2023. Essa experiência de trabalho me fez transitar com maior frequência, né, no período que a gente denomina como Federação Centro-Americana, que vai desde 1824 até 1842, para elaborar as denominadas cátedras morassânicas para os diferentes níveis de ensino do sistema educativo.
tais cátedras elas estavam dedicadas a narrar a vida e obra de um personagem muito famoso em Honduras, né? Muito popular, inclusive da época, né? Francisco Morazán. Quem que era esse personagem Francisco Morazán? Bom, ele nasceu em 1792, morreu em 1842 e é considerado um dos maiores heróis militares, políticos e visionários da América Central, célebre por sua luta para unificar a região em uma única nação progressista, né? Toda a América Central. E a ideia desse personagem era lutar pela união da América Central, de colocar a América Central como região, né? E não visualizar a região como países isolados, né? Como está acontecendo agora, né? Ele foi presidente da República Federal entre 1830 e 1839, né? E ele morreu assassinado em 15 de setembro de 1842, em São José, Costa Rica, né? Após de uma tentativa para retomar o projeto de união. Para a época, para a época que em 1842, apenas El Salvador e Nicarágua ainda mantinham viva a ideia da União Centro-Americana, né? Já Costa Rica, Honduras, Guatemala, já eles praticamente estavam se descolando desse projeto da União Centro-Americana e Francisco Morazán tentou em Costa Rica fazer prevalecer esse projeto e foi assassinado, né? Nessa tentativa, né? No entanto, isso que acabei de contar agora, né, uma ideia assim como popularizada, né, a gente no ministério, né, a gente trabalhou sobre a base dessa ideia, né, e, e para para a questão pessoal assim, né, eu sobre esse esquema, né, se foram produzidas essas cátedras que mencionei anteriormente, né, eu especificamente trabalhei na cátedra para alunos de sexta a nona série, né? Que é a que tem a portada do que tem o cavalo assim, com escultura, né? Que aparece aí Francisco Morazán e o sonho da União Centro-Americana. Eu trabalhei nesse texto, né? Só que assim, eu estava trabalhando, vamos falar assim, de forma inconforme, porque eu estava um pouco distante, né? Era um pouco incômodo trabalhar com essas ideias de figura do herói, da figura centralizada, de uma historiografia, de uma história, né? Que vai fazer prevalecer, né, acontecimentos, ou contar uma história, vamos falar assim, né, em que as batalhas, as lutas, as ideias políticas, né, fazem mover esse elemento historiográfico, né, como se fosse um elemento principal, né, e não ver essa questão de forma ampla, né. Aí, eh, durante esse processo de construção, né, eu me deparei com esses diversos problemas historiográficos sobre esse tipo de história, né, e principalmente no que se refere à centralidade da figura do herói como filtro quase obrigatório no ministério, né, para pensar a história geral e a história da educação durante a Federação Centro-Americana. Um reflexo, e isso que eu vou falar agora, né, praticamente um reflexo, né, de uma forma tradicional de fazer história em Honduras, né? Com um grande destaque nas cronologias, as evoluções institucionais para popularizar o conhecimento histórico da época. Perante essa situação, eu praticamente fui fazendo alguns questionamentos, né? E, e fui obrigado a fazer uma pergunta nesse processo, né? Que estava construindo as cátedras morassânicas, que a gente estava fazendo o processo de divulgação e tal, né? Será possível ampliar, e essa é uma pergunta que ia fazendo, né? Será possível ampliar as balizas da história da educação durante a federação, para além da figura central de Francisco Morazán, ou as elites da época? Ou será possível considerar esses sujeitos, Valle, Morazán, entre outros, né, que eram considerados parte central para falar sobre história da Federação Centro-Americana, né, como porta de entrada para dimensões discursivas sobre a educação da época ainda não exploradas? Olhar para eles imersos, esses personagens imersos em uma rede de sociabilidade ou de poder, né? Essa era a pergunta que praticamente me acompanhou em 2023, né, para poder construir esse projeto de pesquisa, né? E aí, perante essa situação, né, eu decidi fazer uma espécie de exercício historiográfico, né, na procura de respostas para tais questões.
encontrando, vamos falar assim, duas recorrências discursivas sobre a construção histórica da educação durante a federação. A primeira, eu encontrei uma ampla produção historiográfica, principalmente de colegas de El Salvador, Guatemala e Honduras também, né, que têm tentado deslocar essa referida centralidade de uma história da federação ou da independência, que é considerada como tradicional, né, eh, que consideram, por exemplo, essa ideia essa construção que acabei de falar, né, que um pouquinho mais para frente eu vou falar qual que é essa ideia tradicional sobre a história da federação que a gente conhece, que populariza, né, e que estos historiadores tomam uma espécie de distância, tomando como elemento central essa construção tradicional histórica sobre a federação, né, em que têm sido sedimentados, têm sido elementos sedimentados por longo tempo, né? E que eles colocam como ideias construídas por elites sociais da época e que terminam por apagar, né, a voz das coletividades, incluídas as populações escolares, né? Então, ele se pergunta, essa camada de historiadores que está pensando ou está tentando tomar distância dessa história tradicional da federação, está tentando pensar essas ideias como um movimento que faz avançar, que uma espécie de cronologia, né? E que esse movimento vem de uma elite social que vai fornecendo essas ideias, mas ao mesmo tempo vai excluindo a voz das coletividades, né? E aí a gente vai vendo como esses historiadores vão tentando, vamos falar assim, tomar uma distância a respeito, né? Agora, qual que é essa história que a gente conhece como tradicional, né? Eu não vou contar toda a história porque é muito longa, né? Mas vou mencionar alguns elementos que a tradição, tanto escolar, que a gente divulga nas escolas, né? Como a que maneja a academia em Honduras, né? Ela coloca como, vamos falar assim, uma verdade que às vezes até é difícil a gente discordar dessa espécie de verdade, dessa espécie de consolidação dessa verdade, né? Sobre o processo de emancipação na América Central, né? Que a gente fica falando até quando a gente fala algo contrário a essa história tradicional, a gente é tildado assim, é marcado como se fosse um doido, vamos falar assim, né? Que a gente, o pessoal assim, quase praticamente não aceita de que existe outra forma de pensar a história, né? Então aí, vamos falar assim que essa história tradicional começa com esse quadro que vocês veem ali na tela, né? Que é uma representação da assinatura da Ata de Independência do Império Espanhol, né? Que foi declarada pelas elites da Guatemala em 15 de setembro de 1821, uma declaração de independência que, segundo essa historiografia, né, foi uma independência pacífica, uma independência que nasce porque na fronteira de Chiapas naquele momento formava parte formava parte da Capitania Geral da Guatemala, que era a região que estava sendo administrada pelo Império Espanhol, né? Chiapas formava parte desse conjunto de províncias, né? E que, para a época dos processos de emancipação, do movimento de libertação, né? Chiapas praticamente declara a sua própria independência e, posteriormente, se anexa a México, né? Quando acontece isso, então as elites da Guatemala, elas eh, eh, realizam uma sessão, né? Para poder estabelecer sua própria independência, né? E aí, esse dia, né, 15 de setembro de 1821, se torna, como eu poderia falar assim, o dia em que a América Central se tornou independente da coroa espanhola. E é o dia da independência, inclusive até hoje, eh, vamos ver nas escolas, vamos ver nos órgãos públicos, né, como esse dia da independência é considerado como tal, né? Apagando outras independências que acontecem posteriormente, né, nesse processo, né? Então, aí, com essa assinatura, eh, se iniciou, vamos falar assim, um ciclo de tensões entre o centro e a periferia que se debatiam ainda entre a manutenção das relações com o Império Espanhol ou uma independência absoluta ou uma anexação ao recente Império Mexicano, como tinha feito a província de Chiapas, né?
Essas tensões levaram as províncias, no final, a aceitarem obrigatoriamente o convite do ainda em ascenso imperador Agustín Iturbide I, em 5 de janeiro de 1822, quando suas tropas se posicionaram nas fronteiras entre Chiapas e Guatemala. Eh, Nesse processo, né, já posteriormente, né, com a queda do Império, né, as províncias da América Central, né, foram declaradas novamente independentes, né. Desta vez, eles falam assim, inclusive tem uma declaratória a respeito, né, como uma independência absoluta de qualquer potência, né. E essa independência aconteceu em 1º de julho de 1823, que forma parte desse repertório de independências esquecidas pela sedimentação do 15 de setembro de 1821, né. Y se reafirman esas provincias como República Federal de Centroamérica, né, com a promulgação da sua Constituição Federal eh, em 22 de novembro de 1824. Como resultado de um complexo processo de emancipação, e é o que mais se divulga da federação, isso que eu vou falar agora, a continuação, é o que, vamos falar assim, o coração que a historiografia toma para falar de federação centro-americana, né? Essa nova nação, né, ela atravessou por uma espécie de fragmentação gradual, ou gradativa, que era atribuída a essas tensões entre as redes estaduais e federais de administração, entre liberais e conservadores e entre aqueles que sustentavam o sonho unionista e os interesses locais das províncias. Sempre estava, se maneja que essa historiografia, né, ela pontualiza, né, de que a federação, vamos falar assim, o desenvolvimento da federação sempre foi marcado por esos movimentos fluctuantes, né, entre aquellos que acreditaban que era preciso manter ese proceso de unión y aquellos que falaban que no, que se precisaba manter las provincias como Estado, como países, ¿no? Como naciones independientes, entre liberales y también entre conservadores, ¿no? Entre esa lucha siempre esa lucha dicotómica es la que se conserva o que la que siempre se construido por esa historiografía tradicional, ¿no? Continuando, né, esses conflitos deram passo a deram passo a sucessivas guerras civis entre 1826, 29, 31, 32, 38, 1840, e que encerraram a vigência política da federação em 15 de setembro de 1842 com o assassinato de Francisco Morazán. A gente, com essa pequena cronologia que acabei de mencionar, bem pontual sobre o que a história tradicional coloca, né? E vamos a ver esse conjunto de pesquisa, né, que tentam trabalhar e que tentam tomar distância da historiografia que acabei de mencionar, né, para trabalhar mais que todo aspectos locais, deslocando a centralidade da Guatemala, seja como capital federal ou como representação total da federação, e nesse conjunto de trabalhos que estou mencionando, né, que tentam tomar distância dessa historiografia tradicional, que começa a aparecer a educação. A educação começa a aparecer, né, como um elemento complementar, como um elemento ilustrativo, né? E aí, quando, ao perceber, né, de que a educação, de que a história da Federação Centro-Americana tem esse elemento educativo, né, só que esse elemento educativo, esse elemento de instrução, ela está ancorada esse trabalho como uma forma, vamos falar assim, subretícia, uma forma ilustrativa, vamos falar assim, né? Aí eu decidi pensar na seguinte pergunta, né? Como é que era pensada a formação das populações na República Federal da América Central e tomo como recorte, né? Como primeiro recorte, né? 1824 e 1830, que é considerado como um recorte em que se reflete sobre a Constituição, sobre a fase de Constituição da República Federal, a fase em que estão se começando a pensar as diferentes instituições da nova república, né? Por quê? Porque a partir de 1831 aparece uma outra fase, vamos falar da república, em que a materialidade de alguns elementos, principalmente a questão educativa, ela se torna muito mais visível, né? Com a criação vamos falar assim, de escolas sobre ensino mútuo naquela época, né? Entre outros elementos, assim, né? Regulamentações, entre outros elementos. Aí, eu decido pensar primeiro
esta primeira etapa para tentar compreender aquilo que vem depois, né? A partir de 1831, né? Então, nesse panorama de irregularidades e falta de consensos sobre o projeto unificador, né, dos Estados centro-americanos, as tensões, as guerras internas, foi possível encontrar algumas pistas que abordam a questão da formação das populações. Essas pistas, e aqui é a construção que eu vou mostrar para vocês, né, que estou fazendo nesse momento, né, eh, essas pistas são visíveis em suportes de caráter normativo, administrativo, como, por exemplo, a Constituição Federal de 1824. E aqui, só para fazer uma pequena pausa, né? Aqui já marco a segunda parte da minha apresentação, né? Que já fala estritamente do que eu tenho achado e como eu tenho organizado esses achados para apresentar para vocês, né? Temos assim essa Constituição Federal, né, de 1824, né, um documento de 40 páginas, emitido em 22 de novembro de 1824, e em cujo conteúdo aparecem apenas duas referências aos termos de educação e instrução pública. A primeira encontra-se no título 4, seção 2, o inciso 14, né, onde se estabelece a função do Congresso de dirigir a educação, estabelecendo os princípios gerais, mas conformes ao sistema popular e ao progresso das artes úteis e das ciências, e assegurar aos inventores, por um tempo justo ou direito exclusivo, sobre sua descoberta, né? Tá? A educação, se vocês percebem ali, já aparece ancorada sobre outros elementos, ou coexiste com outros elementos discursivos, né? Dentro desse texto, dentro dessa Constituição, né? A segunda pista, né? Ela se encontra nesse mesmo instrumento, né? No título 12, seção primeira, no artigo 178, inciso 4, que atribui, repete novamente, né, essa atribuição do poder legislativo à faculdade de erigir os estabelecimentos, corporações ou tribunais que considerem convenientes para a melhor ordem na justiça, na economia, na instrução pública e em todos os ramos da administração. Bem, para sustentar esse aspecto, né, como esse elemento normativo, né, leva a pensar ou a encontrar alguns elementos para ver esse aspecto, vamos a falar assim, da execução, né, eu me deparei com um documento intitulado Memória sobre os planos de acordos e providências, né, do Supremo Poder Executivo da Guatemala, ano de 1824 e começo de 1825. Aqui um pequeno detalhe, né? Se vocês perceberam, nas, nos, nos, na legislação, né, nos artigos que acabei de mencionar, né, essa atribuição da instrução pública, vamos falar assim, atribuída, né, ao Congresso, ao Poder Legislativo. Só que aqui a gente encontra aqui encontrei essa memória, né, em que vai falar sobre instrução, sobre diversos projetos de desenvolvimento entre 1824 e 1825, e a instrução pública aparece como esse elemento, né? Uma atribuição que estava sendo colocada para o poder legislativo, né? Aqui o poder executivo tem essa atribuição para poder explicar o que eles estão fazendo como poder executivo da época, né? Eh, Essa memória que acabei de mencionar, ela foi publicada em 2 de fevereiro de 1825 e foi redigida por José Cecílio del Valle. Lembram daquele personagem que mencionei anteriormente, né? José Cecílio del Valle, né? Então, nesse documento, a gente vai ver ele é dividido em 8 partes, uma seção dedicada à instrução pública, onde se destaca essa vontade por organizar os estudos em todos os níveis da federação, justamente com a imensa vontade e o desejo infinito de construir um sistema nacional de educação. Ao mesmo tempo, Valle, nessa memória, né, ele denuncia as limitações do poder executivo e a falta de orçamento, propondo tomar como referência os modelos europeus, e especialmente o francês, adaptando às realidades centro-americanas, né? A memória também registra duas medidas concretas sobre instrução pública, né? Primeira, que é a criação de uma comissão especial em 8 de abril de 1824,
para traduzir os princípios gerais de projetos estrangeiros e outra comissão encarregada para elaborar um plano para organizar os estudos da instrução pública, né? Também a memória, ela faz referência às ações dedicadas a promover a instrução primária por meio da solicitação de relatórios sobre método de ensino, número de alunos e regulamentos escolares. Um levantamento, um inventário, né, e um levantamento estatístico nesse caso, né? Lançamento de concursos para premiar cartilhas, né, e catecismo que ensinassem a ler, escrever e difundir valores republicanos. O envio de agentes a América do Norte, né, ou a Norte-América, né, para buscar um mestre capaz de implantar o método lancasteriano. E o financiamento para a impressão da memória do Frei Matias Córdoba, que apresentava um novo método de leitura e escrita e distribuição das cartilhas de ensino mútuo entre os estados para uso nas escolas. Com tudo isso, né, é possível destacar dois aspectos dessa memória. O primeiro é sobre esse autor, que já falei um pouquinho da biografia dele, né? Só que nesse caso específico, eh, durante a publicação dessa memória, né, Valle, ele já formava parte do poder executivo da Federação Centro-Americana. Inclusive, ele concorreu à presidência nesse mesmo ano, contexto no qual o documento pode ter desempenhado, vamos falar assim, um papel estratégico para impulsionar a sua candidatura, embora tenha perdido essa disputa, né, para presidente da federação, né, em uma eleição controversa contra o general Manuel José Arce. Chama também a atenção o conjunto de referências às ações relacionadas ao ensino mútuo, né, que possivelmente refletem aproximações diretas de Valle com o método e sua influência em iniciativas posteriores. Há registro, inclusive, de seu interesse por meio de um inventário de livros que ele trouxe do México, né? Entre eles se encontra o prospecto da nova Escola de Enseñanza Mútua, né? Outro testemunho aparece na correspondência de abril de 1826 entre Valle e a Municipalidade de Guatemala, em que ele propunha implementação do método de ensino mútuo lancasteriano na capital. E ele sugere três ações. Primeira, estabelecer o sistema, financiar a viagem de um mestre encarregado, que nesse caso ele coloca um nome específico, José Ortega, né? Um espanhol com experiência sobre o método em Guanajuato, México, né? E redigir uma obra sobre os deveres cívicos e morais do cidadão. Valle, ele chegou a oferecer, inclusive, o salário que recebia como deputado na época, né, para custear o projeto, né, de implementação do ensino mútuo, né, convencido de que a sua utilidade infinita, ou seja, do ensino mútuo, né, essa utilidade infinita, né, ajudava a aprimorar a instrução e a fortalecer a formação republicana. Logicamente, a municipalidade, né, responde essa missiva, né, em 28 de abril de 1826, né, agradecendo os oferecimentos do Valle. E criou, nesse mesmo ato, né, uma comissão para definir os meios de execução e prometeu ao Valle manter informado sobre o andamento da proposta, né. Até o momento, não tenho achado assim, algum documento para, para ver se existe alguma continuidade sobre essa proposta. No entanto, em julho de 1827, tem outro vestígio ali bem interessante, né, que aparece publicado no jornal mexicano, El Sol, né, um jornal que fazia múltiplas publicações, né, fazia circular publicações, né, sobre o ensino mútuo, né, e que em sua seção Notícias Estrangeiras se publicou uma nota intitulada Guatemala e que reproduzia uma espécie de correspondência oficial, né, sobre a difusão do método de ensino mútuo na Federação Centro-Americana. A nota reunia três documentos. Um primeiro enviado por Pedro Molina Sosa, né, que era ministro de Relações Exteriores, Relações de Estado e de Relações Exteriores, ao chefe do Estado de Guatemala, em 7 de janeiro de 1827, acompanhado de uma carta do ministro plenipotenciário em Londres, que estava datada
no 6 de agosto de 1826 e que instava a adoção das medidas necessárias para implantar o método de ensino mútuo na capital federal, Guatemala nesse caso. O terceiro era uma carta, a terceira correspondência era uma carta de recomendação assinada em 3 de janeiro de 1827, escrita por J. Miller, que era secretário da Sociedade de Escolas Britânicas Estrangeiras, dirigida ao presidente, na época, Manuel José Arce, na qual propunha o nome de, aí menciona explicitamente Henrique Dunn, mas a gente conhece que é Henry Dunn, né? Traduzido no espanhol, né? Como mestre responsável pelo sistema ensino, pelo sistema lancasteriano na Guatemala, né? Miller, nessa carta, ele elogiava as capacidades de Dunn, especialista no sistema de educação britânica ou monitorial, como fala na carta, né? E que estava apto não apenas para instruir a juventude, mas também para formar os futuros professores. A correspondência ressaltava as virtudes do método, sua simplicidade, eficácia, baixo custo, apresentando-o como um meio de progresso educativo e moral acessível até os mais pobres. A publicação concluía incentivando o Estado da Guatemala a abrir uma escola em castelhana, apoiando-se nas gestões diplomáticas e na recomendação britânica como respaldo para dar continuidade ao projeto de ensino mútuo na região. Então, a partir dessa carta, logicamente, encontrei, inclusive em janeiro do ano passado, não, janeiro não, em dezembro do ano passado, que estava fazendo uma pesquisa de campo, né? Fui procurar, né, quem que era Henry Dunn, se tinha algum vestígio, né, sobre essa visita de Henry Dunn na Guatemala, e encontrei esses dois textos, esses dois livros, vamos falar assim, né? Que é uma espécie de relato de viagem de Henry Dunn, né, sobre a República Federal da América Central, em 1826 e 28, que coincidem, né, com as datas da carta anterior, né? E que, embora, né, esse texto não seja um texto assim exclusivamente pedagógico, né? Ele trata sobre a educação como um índice, né, decisivo sobre o estado da sociedade, né, e das possibilidades de uma consolidação republicana na época, né? Esse livro, vamos falar assim, para o nosso interesse, né, sobre a história da educação, sobre a construção da história da educação nesse período, né, poderia ser colocado assim como um registro, né, desde esse olhar de uma gente, né, como no caso Henry Dunn, né, que estava ligado ao ensino mútuo britânico, né, e as relações entre a instrução, a moralização, a leitura, a religião e formação das populações. Esse livro ele foi publicado em dois momentos, né? Teve duas edições, aliás, né? Uma em 1828, se não me equivoco, né? E outra em 1829. A primeira foi publicada em Nova York e a segunda em Londres, né? E assim, pelo momento, estou me debruçando um pouco na tradução desse texto, né? Para ver como é que ele faz uma espécie de, para assim, uma espécie de radiografia, né, da América Central, né, e eu tenho me deparado com várias coisas bem interessantes, né, não apenas para a questão da instrução, da educação na época, sino também para pensar a Federação Centro-Americana, né, de uma forma diferente. ¿Por quê? Porque Henry Dunn, né, como britânico, né, ele vai frequentar a Guatemala e no livro ele fala que ele frequenta também Belize e uma outra região, que praticamente é uma região esquecida dentro da historiografia centro-americana, né? E inclusive de Honduras, né? Que é a monarquia inglesa, né? Que está influindo na região da Mosquitia, né? Ou do Mosquito, que fala que a gente conhece, assim, né? Que é uma região que ele vai compreender parte de Honduras e da Nicarágua, né? E especificamente nessa região, Honduras não tinha nenhuma jurisdição, sino que quem tinha jurisdição na época eram os ingleses, né? E aí, especificamente, existia uma república, um estado da República Federal da América Central, e ao mesmo tempo existia uma monarquia
uma monarquia, a monarquia dos mosquitos, que falavam assim, né? E aí o Henry Dunn, ele vai fazer uma espécie de descrição, né? Do que ele vai encontrando essa paisagem na América Central, né, de Belize, Guatemala e a região da Mosquitia, né, e vai trazendo elementos sobre a instrução, sobre o que ele consegue enxergar sobre educação, né, vinculado a essa questão da moral, né, colocando também aquelas limitantes para desenvolver a educação na época, né, que visava mais que todo pelas tensões que estabeleciam, por exemplo, com a religião católica, né, que quando via esse projeto da educação lancasteriana, né, com esse viés protestante, né, então existia essa resistência, né, por parte da Igreja Católica para implementar essa metodologia e parte do narrado do Henry Dunn, né, parte do que ele narra, né, perdão, parte do que ele descreve nesse livro, né, vai falar sobre essas tensões com a Igreja Católica, né, como a Igreja Católica ela vai impedir esse desenvolvimento da instrução primária por meio do método de ensino mútuo, né, e ao mesmo tempo como ele vai descrevendo costumes, vai descrevendo a geografia, vai descrevendo também como os órgãos protestantes nessas regiões trabalhavam em essa questão de instrução, né? Entre outros elementos. Isso eu estou falando assim, dando uma visão geral do livro, né? Agora estou fazendo as traduções assim específicas para poder tentar ver como é que eh, pode ser construída, vamos falar assim, uma história de educação, da educação da Federação Centro-Americana, tomando em conta esses elementos que apresenta Henry Dunn, né? Vinculado também a outros elementos que vão aparecer lá a partir de 1831, né, quando começam a aparecer as famosas escolas lancasterianas, tanto na Guatemala, tanto em Salvador, bolsista para aprender o sistema de ensino mútuo hondureños na Guatemala, e assim sucessivamente, né, que inclusive em El Salvador, comentava para o professor Gondra, né, que apareceu, acho que em 2024, apareceu um artigo, né, que vai falar um pouco sobre a trajetória, né, de um brasileiro, né, José Coelho, se não me engano, né, que fundou uma escola lancasteriana em El Salvador, né, e que vários hondureños visitaban esa escola para poder ser formados como profesores do método lancasteriano, né? Mas esses são elementos elementos que vou ir colocando, vou ir profundizando mais para frente, né? Na medida que eu consiga, assim como profundizar nesse primeiro período, né? Bom, então, professor, finalizo aqui essa apresentação e fico à disposição para ouvir os colegas sobre suas aportações a respeito. Em- Então, abri aí muita informação, né? Abri uma rodada aí para as questões, para as curiosidades, para as dúvidas, para pensar a coleção que o André está trabalhando, que ele localizou, o modo como está trabalhando com esse material, o tipo de, né, questões que ele está se colocando, enfim. Aí, Andrés, talvez valha a pena você tirar aí a apresentação, se for o caso, a gente retoma se alguém precisar para voltar a algum ponto, né? Isso, que acho que a gente se vê melhor aqui nessa sala. E aí, alguém quer colocar alguma questão para o Andrés? Não tem questão. Acho que o Anderson tem uma questão aí, professor. Então, ó, só colocar Anderson. Opa, tem um eco aí. Oi, vocês me escutam? Agora sim. Tudo bem, gente? Boa tarde. Andrés, eu fiquei
Quer dizer, a história da educação na América Central é algo muito distante dos meus conhecimentos, né? Quando a gente fala de história da educação no Brasil, você me escuta, Gondra? Só me faz um ok, porque estou escutando vocês. Eu Perfeitamente. não sei se você pode. é, Você trouxe alguns pontos de uma pesquisa que parece ser grande, né? Em alguns momentos fiquei um pouco de dúvida sobre a história da própria colonização da América Central. Se você vê alguma identidade com a colonização da América do Sul, se o que me veio à cabeça, assim, que pontos parecidos ou pontos convergentes, vou chamar de convergentes, você observa nessa educação, né, da América Central com a nossa, né? Eu queria saber se você pode falar um pouquinho sobre isso, na medida dos seus estudos. É possível? A pergunta faz sentido? Vamos fazer uma rodadinha, né? Ver se outras pessoas têm outros comentários. Que a ideia é pensar um pouco a operação, né? Como que ele está trabalhando com essa questão da instrução ali no período da emancipação da América, de uma parte da América Central, né? Pode falar, professor? Por favor. Ah, tá. Eu fiquei pensando aqui, né, em tudo que você estava falando, é mais uma questão metodológica, né, para você conversar um pouquinho comigo. Como você está trabalhando a longa duração, né, para a gente estar pensando nesses processos, você consegue enxergar, né, essas modificações históricas a partir das décadas, como que está sendo, de forma metodológica mesmo, né, para que eu possa também compreender, porque me interessa bastante, tá bom? Obrigada, só isso. Vinícius levantou a mão também. Oi, Andrés, parabéns pela apresentação e pelo fôlego, né? Não é uma pesquisa fácil, com certeza. Eu tenho duas dúvidas. Uma vai ao encontro da Karine para. Na verdade, são três. É uma que vai ao encontro da Karine, como é que você está trabalhando essa perspectiva de longa duração, se você puder comentar mais para a gente, se é a partir dos periódicos, se é a partir da agência de alguns sujeitos que você já identificou, tem no horizonte. A segunda pergunta é como é que se você está fazendo. Eu tive que sair para tomar um remédio para dor de cabeça, aí eu não sei se você falou, eu perdi a informação, mas eu não sei se você está tratando de alguma forma, de uma perspectiva relacional entre o Brasil e a América Central. Não numa perspectiva comparativa, né, mas se está conseguindo traçar algum paralelo, algumas semelhanças, distanciamentos. Eu escutei alguma coisa de que você tocou no assunto, mas não especificamente. E a última pergunta é como é que você está mobilizando a documentação? Quais são os arquivos? Se você já tem isso coletado, se você está usando o arquivo digitalizado, né? Qual tem sido sua facilidade, também a dificuldade, porque acredito que para a documentação jornalística, né, é mais fácil por conta do trabalho das hemerotecas pelo mundo, mas os documentos, né, de atas, de processos burocráticos, acho que possa ser um pouco mais difícil digitalizado, mas se puder falar alguma coisa a respeito, te agradeço. Perdão, boa tarde, pessoal. Eu também vou nessa vibe do Vinícius, né? Eu tinha essa dúvida com relação à documentação, Andrei, se você está tendo alguma dificuldade para encontrar algum desses documentos para sua pesquisa, se está caminhando de uma forma tranquila, porque às vezes tem essa dificuldade mesmo, né? Às vezes a gente está tentando localizar um arquivo específico, às vezes ele não está disponível, ele está num estado de degradação muito avançado, a gente não consegue analisar, né? E aí eu fiquei com essa curiosidade também. Acho que o Vinícius fez até essa pergunta, eu aproveitei para complementar. Obrigado. Mais alguém quer comentar? Tem alguma questão? Aí, Andrés, talvez você possa abrir essa rodada aí, né, de comentários e a gente depois fazer mais uma e Pode vamos ser, professor. ver até onde a gente consegue ir. Então, gente, começando pela questão do Anderson, né? Ser essa questão da colonização da América Central, né? E suas comparações com os processos, vamos falar com a América do Sul, né? E se tem alguma aproximação, né? Ou se tem muita diferença, né? Vai depender, né? Como que a gente
como que a gente vê esses processos, né? Logicamente se a gente falar de questão de latitude, tem muita diferença, né? Tem muita diferença em quanto vamos falar assim, em quanto à formação dos Estados-nação, né? Por exemplo, e uma pergunta que eu sempre faço, sempre fico me fazendo, né? Como é que o Brasil conseguiu se manter como uma federação a partir da sua formação como império, né? E como América Central, uma região muito mais pequena, vamos falar assim, muito menor, né? Ela não conseguiu manter um projeto de federação, né? Uma pergunta que eu sempre me faço assim, né? E que quando a gente vai ver eh, essa historiografia que falei anteriormente, né, que divulga essa ideia da união como um sonho e, e toda essa, toda essa retórica, né, a respeito, né, a gente vê de que essas fragmentações existem ainda, sabe? E é surpreendente ver como países assim como o Brasil, né, ela mantém essa questão da federação e a América Central não, né? É uma diferença que a gente poderia colocar, né, entre ambas regiões, né, se falamos especificamente desses casos. Se falamos de aproximações, a gente poderia falar assim como no caso da educação, por exemplo, da instrução pública, especificamente essa questão do método, poderia ter algumas aproximações, né, sobre aquela procura, né, de estratégias, de metodologias, de elementos que ajudem a configurar um sistema educativo da época. Se colocamos Brasil Império, por exemplo, e Federação Centro-Americana, ambas praticamente nascem no mesmo período, né? E que são períodos de constituição, eles estão se constituindo como uma federação, como nações, estão constituindo como um espaço em que essa questão de homogeneização é a que vai tentar prevalecer, sabe? E a educação aparece como vamos falar assim, uma ferramenta, um mecanismo, uma estratégia para tentar, vamos falar assim, de divulgar essa ideia de república, essa ideia de nação, essa ideia de constituição, entre outros elementos, né? Essa ideia de formação da cidadania. Eu acho que ali, nesse elemento da formação, tem uma espécie de aproximação mais quando estas nações elas vão se encontrar, vamos falar assim, um projeto internacional, que é a divulgação do ensino mútuo, que acontece de diversas formas, tanto América do Sul como América Central e como América do Norte. Isso é um fato, vamos falar assim, né? Mas que existe essa recorrência, né? O ensino mútuo em toda a região. Como é que acontece? Que leva personagens que estão vivendo realidades que coexistem, mas que vivem realidades totalmente distintas, a pensar o ensino mútuo como uma solução, por exemplo, apesar da diferença de implementação. Então, por aí podemos pensar alguma aproximação. Com a pergunta da Karina, né, com a pergunta da Karina e do Vinícius, né, sobre a questão da longa duração, eu acho assim, eu falei dessa questão da longa duração, né? Que foi um problema quando fiz, e que ainda segue sendo um problema, né? Mais principalmente na época do mestrado e doutorado, né? Que, que a gente tenta, nessas fases, né? A gente tenta compreender um todo. Temos um documento que surge lá a final do século XIX, mas como que ele chega ali? E a gente vai recuar lá no, como fazendo aquela história da gênese das coisas, né? Vai recuar lá nos inícios, quando começa todo, né? E a tentar pensar a partir dali até um ponto, vamos falar assim, final, em teoria, né? Sobre o jeito que a gente está pesquisando, né? E isso se torna um problema, por quê? Porque a gente não, se não tem vamos falar assim, se não tem um norte, um problema que vai guiar essa trajetória em longa duração, aí se termina perdendo. É um trabalho muito difícil, assim. E no particular do projeto que estou mostrando agora, eu coloco uma longa duração como de entre 1824 a 1842, né? Só que é uma maneira para localizar, para ilustrar.
Mas a documentação que estou encontrando, e acho que aí vou responder a pergunta do Vinícius e do Rodrigo, né? Eh, praticamente é a documentação que estou encontrando que está me ajudando como que a costurar, né? E a costurar um discurso, né, que tente dar visibilidade ao que está se pensando em educação nesse momento. Por exemplo, como é que eu consigo encontrar esses vestígios, vamos falar assim? Como eu tinha mencionado anteriormente, ao falar da historiografia sobre a Federação Centro-Americana, né, uma historiografia geral, né, e que vai tentar-se afastar um pouco, tomar distância um pouco do que é considerada a historiografia tradicional da Federação, né, que está vinculada mais às guerras civis, que está vinculada mais a essas questões de inestabilidade, né, e que vai tentar trazer esses elementos locais de cada província, né. E nesses elementos locais de cada província, a educação, a instrução pública aparece, né? Aparece atrelada, por exemplo, a uma administração da municipalidade, tensões entre o governo central, o governo do estado central e as periferias, nesse caso nas municipalidades, e só que elas aparecem de uma forma subretícia, né? E aí, quando encontro esses elementos que fazem referência à educação, eu encontro uma espécie de vestígio. E aí eu tento localizar de onde que esse colega, né, extraiu essa informação. Aí vou fazendo como poderia falar, um banco de documentação que essa historiografia fornece para tentar, digamos, ver onde que posso encontrar mais para frente essa documentação, né? Então, assim, praticamente esses documentos que estou encontrando assim, todos estão sendo de forma digital, inclusive o último que mostrei para vocês, né? Bom, inclusive o penúltimo e último que mostrei para vocês, eu encontrei ele, por exemplo, em uma o artigo, a publicação do jornal, por exemplo, eu encontrei em uma publicação de 1940, deixa eu ver, 1930, se não me engano, de um historiador chamado Rafael Eliodoro Vaz, que ele fez praticamente a sua vida toda no México, e estando no México ele fez como compêndio, sabe? De documentos que faziam referência à América Central, né? E que foram publicados durante a anexação da América Central no México. E ele vai fazer essa publicação, né? Documentos integrais, né? Que ele foi encontrando. E um desses documentos é esse jornal do El Sol, né? Essa publicação do jornal El Sol no México, né? Que inclusive tem uma publicação sobre esse jornal especificamente, né? Que a colega que vai estar conosco na defesa do Thiago, né? Ela fez um artigo a respeito desse jornal, né? Como esse jornal foi um veículo de divulgação sobre ensino mútuo no México, né? E ele vai se interessar por essas comunicações, por essas notícias internacionais, né, que falam sobre ensino mútuo, né, como ele vai sendo disseminado na região, né? E aí eu peguei esse documento e fui fazendo um inventário ali, fui colocando assim como um elemento de referência, né? Fui procurar na base de dados não lembro muito bem qual que é a organização mexicana que tentei localizar, né? Que tem uma base de dados sobre jornais mexicanos nessa época, né? E aí aparecia integralmente, né? Essa publicação, né? Então tinha a publicação de Rafael Heledoro Vaz, que me direcionou para essa fonte, e tinha também o arquivo digital, né? Desse acervo lá no México, né? Então aí fui fazendo assim como comparações e dando uma delimitação, né? Na seleção dessa documentação. E a partir disso, né? Fazendo um exercício de aproximação, né? Bom, aqui temos aqui, por exemplo, a referência de instrução pública na Constituição. Aí temos, por exemplo, uma memória publicada por um personagem, nesse caso, José Cecílio del Valle. Qual é que é a relação que tem entre essas duas? Qual é a relação desses dois documentos? Ambos documentos oficiais com objetivos totalmente distintos, né? Mas que estão vinculados por
essa referência da educação. Então, a partir dali, a gente vai fazendo uma espécie de interpretação do que fala o regulamento, do que está sendo feito no nível executivo, vamos falar assim, daquilo que está sendo divulgado no nível executivo, e não colocar esse elemento como se fosse uma verdade absoluta, né? Como um achado que ninguém pode refutar, né? Ou ninguém pode questionar, né? Sino colocar esse elemento como um achado que oferece oportunidade para refletir, para interpretar ou reinterpretar o que está se pensando a educação naquele momento. Que não é apenas um fato que vai ilustrar a historiografia geral, sino que tem elementos para pensar esse outro tipo de existência da época, sabe? Esse outro tipo de organização da existência escolar da época, né? Bom, professor, não sei se respondi todas as perguntas, né? Se alguém ficou com uma dúvida, assim, a gente pode reforçar, né? Ou passamos à próxima rodada, professor. Então, mais alguém quer comentar alguma questão? Você comentou algo interessante, Andrés, que é essa questão do acesso à documentação, né? Que você teve acesso a de um um grupo de documentos que foi organizado por um historiador, e aí você teve acesso. Não sei se você está fazendo isso, se você tem interesse, mas eu acho que pensando como que os arquivos são formados, né, e como a gente vai se utilizar, acho que talvez valeria a pena ter uma atenção sobre isso, né? Então, você está navegando pelas redes, né, pelo digital, e você não está trabalhando com a documentação que está em determinado, sei lá, no arquivo central da Guatemala, de El Salvador, né? Mas que alguém compilou em determinado momento, que alguém disponibilizou de alguma forma e que está sediado em algum lugar. Eu acho que pensar como que esses arquivos eles vão se reconstituindo nessa trama do digital, porque eu acho que é interessante também. E ao mesmo tempo não ter somente um olhar de como o digital dá essas possibilidades, mas também tentar fazer a crítica a isso, né? Como que também a gente fica limitado a um conjunto que foi pré-selecionado. Então, teve a seleção institucional e depois você teve acesso a uma pré-seleção do que alguém fez, né? Eu acho que pensando, fazendo um olhar para esse processo do trabalho com documento talvez possa ser interessante. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Você falou da questão do ensino mútuo numa perspectiva internacional. Então, a gente poderia dizer que uma provocação, né? Que o ensino mútuo seria uma chave para que as colônias americanas alcançassem as suas independências, nos processos de independência, tanto na América Central como aqui no Brasil, seria, então, a educação como processo de formação desse novo povo, né? E a instrução e o ensino mútuo como essa chave dignada, algo que eu fiquei pensando a partir do que você falou, né? Não sei nem se é uma provocação, mas é o que eu estou compartilhando. Gostei dessa provocação, Vinícius. Mas não sei, professor, se a gente faz a rodada assim e responda depois. Vamos ver se tem mais alguma questão, né? O Vinícius colocou duas sobre a noção de essa questão do arquivo, né? E essa questão sobre a difusão do ensino mútuo e esses processos emancipatórios na América espanhola e portuguesa, né? Uhum. Quem, alguém pediu? Não? Oi, Como tem. Londra, eu aqui. Eu? Posso, gente, levantar mais uma coisa? É, eu queria, eu queria propor a gente voltar ao assunto da longa duração, que aqui o Andrés não se incomoda. Fiquei na dúvida se ele tem qual autor ele tem utilizado para fundamentar a utilização da longa duração, se é o Braudel, ou se ele tem utilizado outras coisas outros autores além desse, né? Eu fiquei procurando aqui onde é que levantava a mão, não encontrei. Eu queria fazer uma questão também que bate um pouco com o que o Vinícius perguntou, mas
muito central, assim, sendo que o Andrés tem pesquisado, ele tem conseguido encontrar um pouco dessa proposta mais filosófica do utilitarismo, né? Que é algo que eu tenho esbarrado agora, e no início da fala ele falou sobre isso, né? Dessa proposta de educação útil, né? E sendo que ele encontrou do ensino mútuo, tem esbarrado também nessa ideia filosófica do utilitarismo, né? De formar cidadãos úteis. E para quê que formam esses cidadãos, né? É uma questão um pouco central, assim, que me ficou, que eu anotei até aqui, para a posteridade também, quando a gente for avançando nas pesquisas. Não sei se o cachorro deixou eu falar direito. Deu para escutar a pergunta, gente? Por favor, responda aí, porque o cachorro está apertando muito Pode, hoje. pode repetir, Thiago, que não deu Deu nenhuma interferência Então, aqui. é para ver se você encontrou nesse material do ensino mútuo, né, que você tem pesquisado, essa proposta quase que central do utilitarismo, né, do Jeremy Bentham, né? Se tem de fato essa marcação dessa ideia, ou até do Adam também, do Adam Smith, tem um pouco dessa marcação central da ideia de formar cidadãos úteis e para quê? Úteis para quê, né? Para qual sentido de utilidade, enfim. Encontrou o que você tem encontrado no material. Beleza, Thiago. Obrigado. Agora deu para ouvir. Mas alguém quer. Não? Então vai lá, Andrés. Tem aí três questões, né? Muito. Quatro, na Bem, verdade, né? quase que lembro do Marcos agora. Do Marcos, esposa da Denise. Muito bom. Bom, é, então, para responder essas perguntas, vamos lá. Vou começar com Vinícius, que fez uma provocação bem interessante, que acho que eu vou linkar um pouco com a resposta com a pergunta que fez o Thiago, né? Então, Vinícius, essa provocação é assim, bateu muito, né? Porque quando a gente ouve falar assim dessa de educação como libertação dos povos, e geralmente a gente vê esses discursos, né? E parece assim, de forma superficial, parece assim como se fosse eu não sei se tem essa palavra aqui em português, né? Uma arenga, uma frase muito divulgada, vamos falar assim, né? Uma frase que você pode ouvir em qualquer lugar, né? E que reflete, né, sobre as intenções daqueles que divulgam esse discurso, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, quem que tem essa autorização de falar esse discurso, né? E na América Central, naquela época, né, vai conhecer esse sujeito, como mostrei para vocês anteriormente, né, José Cecílio del Valle, Francisco Morazán, e vai ver, por exemplo, a Pedro Molina, na Guatemala, entre outros autores, né, da América Central, né, e vê esse elemento específico, né, a educação para libertar as nações da América Central, vamos falar assim especificamente, né, é praticamente como um discurso que tem um discurso com muitas intenções, sabe? Por quê? Porque que significa essa libertar as populações para esses autores? Primeiro, o que é uma população para eles? O que eles consideram uma população? É a pergunta que eu faria para antes de responder, né? O que é uma população para eles? Quem considera parte dessa população? Ou, em outras palavras, quem que é um cidadão para eles? Quem que são os cidadãos? Serão aqueles que apenas sabem ler e escrever? Serão aqueles que têm uma posição nessa hierarquia? E quando eu faço essas perguntas, né, e ao examinar esse discurso, né, a gente vai se deparando com determinadas respostas no próprio discurso, né? Por exemplo, a gente pega a José Silverby.
que ele tem um jornal próprio, né? Durante o período da independência, entre 1820 e 21. E, e a gente vai ver as publicações, porque ele publica nesse jornal, né? E ele vai divulgar esse discurso, né, da educação como elemento, como mecanismo para libertar as populações, né? E ele vai divulgar também um projeto, né? Como que se poderia dar esse processo de libertação, né? E é bem curioso, né? Que quando ele vai explicar esse processo de formação, né? Inclusive da instrução pública, naquele momento, né? Ele vai colocar esses outros indivíduos, né? Que não formam parte desse círculo letrado, que vão falar dos índios e dos negros. E ele vai dizer o seguinte, né? Vai, inclusive, vai publicar uma lista, né? De como é que se pode instruir a esses indivíduos, vamos falar assim, né? E colocou uma lista, né, aqui, indo para instruindo-se em elementos de civilidade, todo aquele negócio. E tem um elemento bem curioso, né, e até um pouco alarmante, né, logicamente que é um discurso da época, né, que para que os índios sejam civilizados, eles têm que se vestir ao estilo espanhol, que era um indício para que eles demonstrassem essa civilidade, né? E demonstrassem que eles estavam sendo libertos da ignorância e todo aquele negócio. Então, assim, a gente vai ver que esse discurso da formação a formação das populações, nesses personagens ali, é um discurso um tanto contraditório, né? E essa contradição se vê vamos falar assim, né, por uma limitada visão, né? Uma limitada visão sobre o conhecimento dessas estruturas sociais da época. Mas, mas ele demonstra um amplo conhecimento para o mundo, vamos falar assim, das letras, da filosofia, das artes, entre outros elementos, né? Então, assim, e aí respondo, Thiago, tua pergunta, né? Sobre essa questão do utilitarismo, né? Especificamente, José Cecílio del Valle é um defensor dessa ideia do utilitarismo, né? Inclusive, ele teve muita correspondência com Jeremy Bentham, né? Nessa época eh, nessa época da formação da República, né? Federativa, né? Teve muita correspondência, e não apenas com ele, né? Sino que teve correspondência com muitos personagens da Europa, né? Acho que teve correspondência com Humboldt, se não me engano. Teve muita correspondência com um italiano que escapa o nome, que inclusive vai falar um pouco sobre instrução pública em essa correspondência com esse italiano. E uma coisa surpreendente, para ter uma ideia como esses personagens estavam muito informados sobre o que acontecia a nível internacional em questões de instrução pública especificamente, né? Que ele vai fazer referência em uma correspondência sobre uma solicitação de informações sobre o ensino intuitivo. Estamos falando de 1830, se não me engano, né? Falando de ensino mútuo e ao mesmo tempo já falando sobre ensino intuitivo como uma novidade, né? E que ele está interessado em conhecer que era esse ensino intuitivo, né? E que inclusive convidando a esse personagem italiano para vir a Centroamérica a explicar como que se pode implementar essa, essa, esse sistema na América Central, né? Então a gente vai ver assim muitos personagens como Valle, né? Que tinham um olhar muito amplo para essa exterioridade, né? Mas para aquela interioridade que era a população, né? Poderia ter um desconhecimento dessa dessa estruturas sociais que existiam naquela época, né? Aquilo que era considerado que não formava parte desse mundo letrado, era, vamos falar assim, era excluído, e se em esse momento eles precisavam incluir essa população, era naquele regimento do utilitarismo, né? De que tinha que ser submetido a determinadas condições, né, para se tornarem cidadãos naquela época, né, e ao mesmo tempo se tornarem úteis para a sociedade, sabe? Eh, e aí, respondendo um pouco para Anderson, né, sobre esses autores que estou utilizando para longa duração. Bom, o que acontece, Anderson? E, eu não utilizo especificamente um autor para pensar longa duração,
porque a longa duração, como falei anteriormente, ele é uma espécie de ilustração, ou seja, é como uma baliza para poder, para tentar encontrar documentação nesse período, sabe? E eu apelo mais que todo, assim, quando encontro um documento, né, por essa questão da falta do acesso aos arquivos, né, à documentação, né, esse pouco acesso à documentação, né, eu apelo muito àquela questão da profundização. Um tanto como que eu fiz com o documento que mostrei para vocês, né, jornal El Sol, né, que tem essa publicação sobre esa correspondencia en Guatemala y a partir de ahí hacer una descripción aprofundada sobre pesquisando a quién que son esos personajes, dónde que viene esa correspondencia, ¿sabe? Y ahí esa longa duración él aparece más como un elemento balizador, ¿sabe? Un elemento que va a me ayudar y que ven de esa historiografía tradicional, ¿no? Que apenas va a me ayudar a localizar, ¿no? Esos documentos dentro de ese periodo, ¿no? No sé si respondí as perguntas, si tem alguma dúvida. Então, mais alguma questão, gente? Ana, você chegou agora. Eu comecei com o informe da nossa reunião lá da FINEP, tá? E dei o devido crédito, tá? Ah, foi? Que É, chique. quem me levou para essa situação? Tcharam. Viu? Pois Deu tempo de chegar. Um pouquinho, mas deu tempo. é. E vocês caíram toda hora lá, né? E vocês estavam na coisa Gente, a da gente gestão de estava no informática. laboratório de tecnologia da UES, Elas caindo procuraram um toda lugar mais hora. estável para permanecer na reunião, só que caía toda hora. Só que foi tudo ao contrário. A gente caiu, sei lá, umas 5 vezes, né? É, vocês caíram muito. E na hora que vocês caíram, pediram para o coordenador falar, né? E, na verdade, o trabalho é delas, né? Aí eu disse, Jesus, olha a hora que elas caíram. Aí eu disse, Karen, por Não favor, foi combinado. voltem, por favor, não me deixem aqui só nesse momento. Mas acho que deu certo. Acho que Gustavo, né? Dia 14, vocês preparem bem lá um cafezinho para o Gustavo, hein? Sim, sim, para recebê-lo. É, recebeu o técnico. Bom, Uhum. então, gente, eu, como acho que alguém falou aqui, acho que foi Anderson, né? Eu nada conhecia. Antes, para dizer que eu nada conhecia, eu fui aquele estudante que adorava decorar nome de capital, os países capitais. Eu sabia vários capitais, até que um dia eu me senti derrotado, que um professor no ensino médio perguntou qual era a capital do Nepal. Aí eu falei assim, Jesus, eu fiquei assim, vendido. Olha que eu sabia muito o nome de capital. Aí uma coleguinha lá, o Zeli, até hoje nós estamos em contato, ela falou assim, Katmandu. E eu olhei para o Zeli, assim, Deus, de onde que essa mulher sabe? O que levou ela a decorar o nome da capital do Nepal? Mas de Honduras eu sabia, embora eu não saiba pronunciar direito. Era a única coisa que eu sabia de Honduras, viu? A coisa de mais de 10 anos atrás. Aí chegou o Andrés. Aí eu falei, gente, Honduras é mais que o nome, tem alguma coisa além de um nome assim, né, difícil de pronunciar, de capital. E aí Não é, eu não é comecei a aprender. Tegucigalpa, não é isso? É, exatamente, é um nome difícil de pronunciar. Tegucigalpa, não é? É um nome, uma palavra grande. E representa o que mesmo, Andrés? Andrés já me falou, eu esqueci. Pegadinhas, hein? Bom, aí eu comecei a conhecer, viu, Anderson, um pouquinho da história de Honduras, né? Para além do nome da capital, que era a única coisa que eu. Às vezes eu sabia as fronteiras também. Eu tinha umas paradas de não só saber a capital, sabia as fazia fronteira com o quê? Eu tinha um negócio meio de quebra-cabeça assim. É, e aí, portanto, eu estou acompanhando o trabalho do Andrés há muito tempo, né? Portanto, algumas das coisas que ele está colocando aqui já me são assim relativamente familiares, né? Essa coisa das várias independências, essa coisa de fundou uma federação, depois teve as lutas, essa guerra civil, outra guerra civil, enfim, é uma região muito conflagrada, né? E
esse papel da Guatemala e o papel do México, né, que volta e meia aparece como um papel muito importante assim nessas relações que vão se constituindo nessa região, né? Então o México parece, ele também foi, o próprio Lancaster foi para o México, né? Acho que o Henri Du também esteve no México. Enfim, o México tem um papel muito assim importante na difusão de determinados projetos e tem lá um núcleo, né, um grupo em várias províncias mexicanas que estudam, né, a história da educação. Então, é uma malha bem interessante de pesquisa que tem lá estruturada no México, que a gente também conhece pouco, mas tem, né? Acho que o México é um dos países que tem um volume de pesquisa de boa qualidade no campo aí da história da educação, né? É, então, muitas das coisas que o Andrés foi colocando aí, quer dizer, eu estou totalmente comprometido porque o Andrés também chegou aqui para estudar uma coisa, né, Andrés? Mas depois foi virando e foi agregando outros elementos, enfim. Aí fiz a dissertação sobre a questão que era história e literatura. Aí depois, né, no doutorado, foi já né, uma discussão sobre a questão dessa comunicação especializante no campo do que é pedagogia e tal, aí a questão do impresso. E, e acho que esses cuidados que acho que o André, acho que o Vinícius chamou atenção para isso, e acho que ele tem duas preocupações, né? É não só a construção das coleções, os cuidados com as coleções, aí eu acho que a advertência que o Vinícius fez para as coleções digitais, elas valem também para as coleções físicas e para as mistas, né? Ou seja, o que a gente está construindo como material que permite que a gente desenvolva determinada reflexão e o tipo de problematização que a gente faz de cada um desses materiais e as relações que a gente consegue estabelecer entre eles, né? Então, são muitos conectivos aí, né? O que a gente constitui, o que cada um na sua tratado isoladamente e o conjunto de conexões que a gente consegue fazer entre as séries, né? Discursivas a que a gente tem acesso e tal. Então, acho que o Andrés, na exposição, acho que ele, né, nesse último material, que é o relatório, né, do Henri Dum, que é uma coisa muito nova que a Andrés teve acesso, né? Acho que eu já perguntei para o Andrés se ele é fruto de uma viagem comissionada, se ele está associado à questão da associação bíblica ou não, enfim, né? A questão da difusão, um pouco tentar compreender em que condição que o Henri Du produz isso, né? São dois, né? Um de 28 e um de 29, ambos reportando aos 12 meses que ele esteve nesta região, né? É, que é um pouco para pensar um pouco do expediente desse tipo de gênero, né, que é relatório de viajante, e a condição que esse viajante produziu esse tipo de enunciado e tal, para poder tentar chegar um pouco perto da experiência de viajante, né? E dessa, se é viagem comissionada, se for uma coisa obrigada ou não, né? O destino desse relatório, tudo isso acho que são marcadores que ajudam a compreender, né? E aí tem já muita produção sobre relatos de viajantes, né? E talvez acessar essa reflexão sobre, né, esse tipo de documentação ajude a compreender o material aí do próprio Henri Du. E esse enigma que o Andrés colocou desse brasileiro que vai para lá e tal, quer dizer, você vê, Andrés, isso é uma pista, assim, é uma preciosidade, né? Pegar essa conexão, né, entre um sujeito que é brasileiro, que vai para lá, né? E lá, né, essa associação dele com a difusão do ensino mútuo, portanto, indica que ele já teve um contato prévio, portanto, alguma coisa que já estava circulando, que ele se apropriou, enfim, ou seja, tem aí uma rota, né, a ser explorada nesse trabalho que André está fazendo. É isso, não sei se o André quer comentar alguma dessas coisas, se outros colegas querem comentar. Então, professor, sobre eso último que você mencionou, né, sobre o colega brasileiro que circulou lá, né, eu não quis aprofundar muito nessa parte ali, né, porque eu queria deixar para um pouco, ter um pouquinho mais de aprofundamento a respeito, né, porque o que tenho encontrado tem sido pouco, assim. A única coisa, assim, são umas localizações, né,
que achei que consegui encontrar, né? Por exemplo, desse artigo que falei para vocês, né? Que foi publicado em 2024, que vai falar sobre a vida desse brasileiro em El Salvador, né? E que ele não apenas não era difusor do ensino mútuo, sino que era, vamos falar assim, um polifacético. E o forte dele era uma questão relacionada com a botânica, se não me engano. Inclusive, eles falam que, nesse artigo, ele fala que ele foi quem introduz, se não me engano, na manga em El Salvador. Então, aí, acho que vai se debruçando nisso, só que o forte dele também foi essa criação das escolas de ensino mútuo, né? A Aurora, por exemplo, em El Salvador, foi uma escola que ele dirigiu, né? E por muito tempo. E que o arquivo ele se debruça no momento em que ele chega em El Salvador e começa a fazer seu trabalho, seu projeto ali, né? E que ele é lembrado, o brasileiro, ele é lembrado com o passar do tempo, né? Vão ter publicações finais do século XIX, do século XX, falando um pouco do que ele fez em El Salvador e tal, né? E uma das coisas que tenho achado assim interessante, né? É de que ele, por exemplo, ele é da Bahia, saiu da Bahia, né? Não sei em que circunstância, em que condições, saiu da Bahia para o México. No México, México, tem né? um registro no Itamaraty, né? No arquivo de Itamaraty, de uma carta que ele envia para o imperador Dom Pedro I, né? Para estabelecer relações diplomáticas com o Império Mexicano de Agustín Iturbide, né? É a única referência Na que época do Império lá mexicano, né? exatamente, em Uhum, 1822, 23, se não me uhum, engano. uhum. Então, assim, pelo momento é o único que tenho encontrado sobre ele assim, né? Eu vou mais para frente, assim, já quando tenho um momento oportuno, eu vou enviar um e-mail para esse colega que fez essa pesquisa, né? Para como a gente poderia compartilhar alguma informação e escarbar um pouquinho, assim, ou indagar um pouquinho, né? Sobre esse passado brasileiro, né? E trazer outros elementos que poderiam ajudar a pensar um pouco esse movimento, né? Essas conexões com esse personagem também, né? Qual o nome dele, Andrés? O nome dele é José Coelho. José Coelho. José Coelho, entendeu, Beth? Entendi. Tá. Mas é um nome comum também, né? Não é Então, assim. José Coelho da É igual, produção. é como se dissesse José da Silva, a mesma É, coisa. É José bem da comum. Silva, Deixa eu ver se tem algum outro nome que não estou lembrando agora. Ah, ele tem outro sobrenome? Tem outro sobrenome. Ah, tá. Já melhora. Vamos lá. Antônio José Coelho. Pior Antônio. ainda. Então, então, mais alguma questão, gente? Não? Então, só repassando. Então, Andrés, brigadíssimo aí. Vamos ver como que, aonde chegará com esses materiais novos aí, com os velhos também, né? Bom, só recuperando só um pouco da nossa agenda. Então, semana que vem é aquela banca, a defesa do memorial de titulado do professor Zé Cláudio Soma, lá na UFRJ. Quem puder ir, tá, já circulou aí no grupo seminário, né? O local e tal. É lá na Praia Vermelha. No Pedro Calmon, né, Vinícius? No auditório. Eu não sei se é no Pedro Calmon ou no Salão Dourado, Ah, tá. mas é na Depois, Praia Vermelha, é fácil de chegar, os só salões são confirmar depois. próximos. Depois a gente repassa de novo ali o convite, né, para o Uhum. pessoal. É, dia 14 é remota, porque a defesa do projeto do Tiago, né? Que aí vai estar a Eugênia Rodanvera lá da cidade do México. E dia 21 é feriado, e 28 a gente se encontra presencialmente na UERJ, para a gente ver em que situação a gente vai estar lá, se temos governador, se temos greve, se não temos greve, enfim. E aí, dia 28 a gente se encontra com o capítulo 2 do Bergson. Eu estou sem aquela distribuição lá dos comentaristas, não sei se alguém está com ela atualizada, tinha que abrir o Drive, eu estou aqui sem o Drive aberto. Tiago, tem isso de Eu cabeça? tenho aqui. Tem aí?
Quem é que O ficou? próximos comentaristas são Antônio, Ellen e Francisco. Ah, Antônio L. Francisco. Muito bem. Isso Eu mesmo. acho que a gente vai precisar, né, retomar algumas coisinhas do capítulo um, que algumas coisinhas ficaram ali, né? E que ele vai aprofundar no capítulo 2. Acho que algumas coisas que foram colocadas aqui hoje, eu fiquei muito pensando naquela questão, essa questão, a própria noção de longa duração, né? O que que é a própria duração? Se ela é uma acumulação do modo como o relógio rodou, né? Ou se a noção de duração, ela, né? E aí o que que seria curta, média e longa? Enfim, é uma discussão, né? E aí, antes de classificar, a gente precisa pensar um pouco a própria noção de tempo e a própria noção de duração. Acho que ele abre algumas janelas ali no capítulo, na primeira parte nós já discutimos, talvez valesse a pena a gente voltar, e ele vai retomando isso aí nos coisas. Eu acho que para a gente não naturalizar, né, o tempo do relógio, né? Porque essa noção de duração me parece que ela é um pouco mais complexa do que isso, né? É quando ele cola isso à ideia da lembrança, da memória, enfim, e essa ideia do passado infinito, né? Enfim, então acho que vale a pena a gente voltar algumas coisinhas, né, do capítulo um antes de, como uma espécie de aquecimento aí, antes da gente entrar nos destaques aí do capítulo 2 no dia 28. Tá bom? Mais Legal. alguma Professor, coisa? só queria Oi. agradecer ali, só queria agradecer para os colegas, né, pela sua presença, né, e também pelos comentários que achei deram uma motivação legal para continuar com o projeto, assim, né? Tem muita coisa que a gente não conhece. E É, quando a Andrés apresenta esses nos eventos internacionais, mesmo nos nacionais, mas nos internacionais, tem isso, as pessoas também não conhecem, né? Honduras, acho que é a primeira vez que tem trabalhos assim mais, né, é, recortados na problemática da instrução que tem aparecido, e acho que Andrés e Alejandro que tem feito aparecer, né? é. E agora, professor, tem mais um colega, parece que vai se sumar Ah, é? essa construção. É. E no Boa. sábado anterior, a gente, Uhum. não sei se você conhece a Carlos, um colega da Unifesp, Carlos, que é o nome dele? É Carlos. Uhum. Que trabalha com História e Educação da Matemática, né, da linha da Denise, né? Uhum. Aí parece que ele está trabalhando com um hondureño Ah, e é? que ele está interessado com a História e Educação. Só que assim, ele vem Uhum. começando, né? Ele ainda está está se adaptando, né? Ele já fez doutorado, está Uhum. tentando fazer um pós-doc, né? Uhum. E aí eu conversei com ele assim, né? A gente combinou para se reunir no sábado junto com o Carlos e o Alejandro, né? Para ver como a gente poderia organizar, vamos falar assim, um grupo de pesquisa, assim, né? E Uhum. vincularlo para tanto na Unifesp, né? Como na pedagógica também, para Entendi. ver como que a gente Mas poderia. esse Carlos é brasileiro ou é hondurenho? Carlos é brasileiro. Ah, tá. E estuda e tem interesse no hondurenho. Tem interesse porque já está fazendo, parece, um artigo sobre história da educação em Honduras, história da educação matemática em Honduras. Ah, tá. Muito bem. Aí ele trabalha na pedagógica e tal, né? Então aí tem muitas conexões assim bem interessantes. Ah, ele trabalha lá em Honduras. Trabalha em Honduras. Ah, é um Não, brasileiro que Carlos, trabalha lá. não. O brasileiro trabalha na Unifesp. Ah, tá. Trabalha na Unifesp. É, Ah, é e professor aqui na o, Unifesp. e o outro colega hondureño trabalha na pedagógica, assim, né? E o nome do Carlos é Carlos Momech. Ele esteve agora na escola na escola de História e Educação. Ah, tá. É. Ah, não, não A gente conheço. está fazendo os primeiros passos ali. Possivelmente a gente convide o senhor, né, para profundizar um pouco mais nesse grupo de pesquisa, né, ver que caminho a gente poderia fazer ali para construir esse percurso. Legal. É. Muito que bem. Então, gente, ó, Andrés, valeu. Oi, Beth, Andrés, fale. Oi, Elizabeth. para o Andrés, esse Antônio José Coelho era padre? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Não achei nenhuma informação a respeito, Ah, é porque Elizabeth. eu achei um Antônio José Coelho aqui, um decreto de 1853, dando a aposentadoria dele, mas dizendo que ele é padre. Ele é da Bahia? Ah, deixa eu ver aqui, peraí.
Não, aqui diz que é da Escola Catedral de Olinda. Eu acho que para esa data, Beth, ese coelho que estoy mencionando, él ya estaba en El Salvador. Ah, nesse período, né? Ya estaba en El Salvador, inclusive él morreu lá en Salvador. Ah, tá. Então é só coincidência de nome. Obrigado aí, Beth. Nada. Então, podemos dar por encerrada a nossa reunião remota e a gente continua acompanhando aí, né, os movimentos da greve, participando do que for possível, tá bom? E a gente vai se falando. Então, um Tchau, abração, tchau, gente. Até mais. boa noite para todo mundo. Tchau, Tchau, pessoal. boa Até noite. Tchau, terça. tchau. Boa tarde, Até gente. mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Todo. Boa tarde.